Bom dia, meus amores. Vamos dar continuidade à nossa aula de geografia, falando sobre influências indígenas. Coloque na página 7 e vamos lá. Até hoje, muitos hábitos indígenas fazem parte do cotidiano da população brasileira. Esses costumes ajudaram a formar as características culturais do nosso povo. Herdamos muitos costumes dos povos indígenas, por exemplo, hábitos como tomar banho todos os dias, descansar em redes, usar colares e brincos e consumir certos alimentos como mandioca, caju, guaraná, amendoim e abóbora. A herança indígena em nossa cultura também se faz presente na produção de diferentes tipos de artesanato, como o uso de fibras, penas, sementes e escamas de peixe. Além disso, o conhecimento dos indígenas sobre a utilização de plantas medicinais para o tratamento de doenças na campanha ainda hoje. Dois exemplos são o do consumo de alfavaca, usada para combater gripes, e a de boldo, que ajuda no sistema digestivo. Por esse e tantos outros motivos, é fundamental respeitar e valorizar as diferentes culturas indígenas presentes em nosso país, pois elas ajudaram a formar nossa rica identidade nacional. Chegaram às terras que posteriormente formariam o Brasil, os portugueses tiveram o primeiro contato com os indígenas e iniciaram o processo de ocupação do território. Ao tomar posse das terras, os colonizadores começaram a explorar os recursos naturais aqui existentes, como o pau-brasil, o ouro e outras riquezas. Além disso, os portugueses passaram a desenvolver algumas atividades econômicas, como pecuária e agricultura. Herdamos dos colonizadores uma das nossas principais características, a língua portuguesa. A religião católica praticada em Portugal, desde muito antes da nossa colonização, também influenciou fortemente nossa cultura. Atualmente, o Brasil é o país com a maior população católica do mundo. Os exemplos de contribuição dos portugueses para a nossa cultura são as comemorações como festas juninas e procissões, as cantigas de rodas e algumas expressões artísticas na literatura, na pintura e em outras artes. Entre os séculos 16 e 19, foram trazidos para o Brasil cerca de 4 milhões de africanos escravizados. Eles foram forçados a trabalhar nas plantações, na extração de pau-brasil, ouro e outras pedras preciosas e nos engenhos de cana-de-açúcar. Os escravizados que moravam em cidades trabalhavam em casas ou no comércio ambulante. Os africanos que foram trazidos ao Brasil são de diferentes partes da África. Essas regiões hoje correspondem a 3 países: Angola, Moçambique e Nigéria. Por pertencerem a diferentes grupos, esses africanos tinham língua, religião, hábitos e costumes diferentes uns dos outros. Quando chegaram ao Brasil, os africanos foram levados a fazendas ou ficariam nas cidades, nas quais viveriam em condições precárias de moradia, ou seja, nas piores condições possíveis de alimentação, higiene e também não teriam direito à liberdade. Em razão da falta de liberdade e das condições precárias em que viviam, muitos africanos escravizados fugiriam dos trabalhos forçados e criaram movimentos de resistência à escravidão. Uma dessas formas de resistência das populações africanas e afrodescendentes no Brasil foi a formação de quilombos. Nessas comunidades, geralmente isoladas, a população escravizada pôde desenvolver novos laços comunitários e praticar livremente atividades econômicas, culturais e religiosas. Como já vimos anteriormente, os habitantes das comunidades remanescentes de quilombos ainda preservavam hábitos e costumes de origem africana. Por esse motivo, e também pelo seu papel como lugar de resistência, as comunidades quilombolas são importantes para a memória do país.